Graças e paz a todos. Nesse momento, nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina de quinta-feira, 14 de agosto, o Pão e a Água da Vida. Vou orar, começo o estudo. Obrigado a Deus por tudo que nos tem concedido. Nos perdoe, por favor, nos purifique, dê a tua sabedoria. Nós imploramos hoje sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos lá. O padrão, nós vamos ler a pergunta, o comentário, depois vamos para o texto bíblico. Leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11. Segundo Paulo, por que esses acontecimentos foram registrados nas Escrituras Sagradas? Paulo explicou que tudo o que aconteceu aos israelitas são exemplos e advertências para os seguidores de Cristo e os ajudarão a evitar os mesmos problemas, ou seja, eles aprenderão com esses exemplos. Essa é uma instrução pertinente para nós, que vivemos no fim dos tempos. Deus concede a seu povo o Espírito Santo para fortalecê-lo com espírito de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 6 e 7. Para que tome decisões corretas e siga seus ensinos. Cristo é a fonte da vida, conforme João, Evangelho de João 14, 6. E só ele nos transforma em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de modo que não vivamos conforme os padrões desse mundo, mas deixemos que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O ideal é que em cada uma dessas passagens seja lido o texto e o contexto, para que nós entendamos o raciocínio formado pelo autor, né? Mas basicamente nós vamos ler aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Para responder a essa pergunta, né? Por que esses acontecimentos foram registrados nas Escrituras, né? Depois, em seu ministério, Jesus extraiu lições desses relatos do chamado Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias, né? Especialmente sobre o maná e a água. Ele usou essas imagens para ensinar verdades sobre si mesmo, pois ele era aquele que havia conduzido os israelitas pelo deserto. Então vamos lá, 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Assim, é claro que aqui ele está fazendo um uso simbólico do termo, né? Eles não foram batizados, né? Ninguém passou pelas águas, foi imerso, saiu como símbolo de morte e uma nova vida, né? Morte para o eu anterior. Não houve isso ali, né? Todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui? Eles se alimentaram espiritualmente daquilo que Deus forneceu para eles. Ou seja, eles foram fortalecidos pelo quê? Pela proteção de Deus, pelas instruções dadas por Deus, pela legislação, leis, estatutos, juízos, né? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Bom, por que existe essa fala? Porque houve lá realmente Deus falando que eles teriam que ficar um bom tempo ali no deserto, justamente porque eles foram descrentes, né? Então ele falou: "Olha, por causa dessa descrença de vocês, reiterada, e culminou inclusive, numa perseguição aos espias, estavam falando simplesmente para seguir o que eu determinei. Então vocês vão, por causa dessa constante rebeldia, vocês vão ficar aí no deserto, né? Então, por isso que isso aconteceu, não é? E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Figura em que sentido? Quando nós passamos por algo, anula a figura? Evidentemente não. Ele está falando o seguinte: olha, isso é um exemplo para nós, né? Conforme está aqui na nova versão internacional. Exemplos para que não cobicemos coisas más. Não vos façais idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Então, veja, o termo aqui, ele usa o termo comer e beber no sentido de fazer farra, viver uma vida dissoluta, uma vida toda errada, só de bagunça, né? E não forniquemos, não pratiquemos imoralidade, como alguns fizeram e num dia só caíram 23 mil, morreram 23 mil. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E aí, então, ele encerra essa fala dizendo o quê? Ora, todas essas coisas, que coisas? As coisas que ele falou que aconteceram, que ele falou bem resumidamente, né? Ou seja, toda essa murmuração de Israel, do povo, Deus, toda essa constante imoralidade,
essa questão de farra, de não pensar no amanhã, de só querer bagunça, etc. Tudo isso Deus relatou para nós como exemplos para a advertência sobre quem tem chegado, são chegados os fins dos séculos ou o fim dos tempos, ou seja, para que nós, ao olharmos aquilo, aprendamos com o erro dos outros e evitemos cometer esses mesmos erros. Aquele, pois, cuida quem está em pé, olhe para que não caia, não vos veio tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape para que possais suportar. Então, ele diz o seguinte: olha, não existe tentação insuperável. Não existe uma queda insuperável em que nós vamos passar por uma tentação em que não vamos conseguir resistir. Então, basicamente, o que Paulo está falando é: olha, nós passamos, temos situações assim nos nossos dias, vimos no passado, e isso que nós vimos no passado é suficiente para que nós aprendamos. Nós não precisamos ver no presente e nem mesmo cometer essas coisas no presente, mas obviamente eles viam aquilo no presente também. Não é? E tanto no passado, o que foi relatado, como o que era visível no presente, deveria ser um alerta. Não para que eles olhassem e falassem assim: ah, poxa, olha como o mundo está, olha como é difícil, olha como a tentação é grande. Não, ele está falando, é para nós olharmos e lutarmos contra isso, buscarmos resistir a isso. Né? João 4, 7 a 15, 6, 31 a 51. Que verdade esses textos revelam para nós cristãos? A mulher samaritana descobriu que Cristo oferece algo que ela não poderia obter em nenhum lugar. É Deus quem desperta em nós a sede interior por paz, alegria e felicidade. Portanto, somente Ele pode satisfazer essa necessidade que nós temos, que é conforme Salmo 42, 1 e 2. No contexto do maná, Jesus explicou que foi Deus e não Moisés quem havia provido esse alimento ao povo. Então ele declarou: eu sou o pão da vida, né? Quem vem a mim jamais terá fome. Ele declarou 3 vezes que ele é o pão do céu, ele destacou, né? O pão da vida. Ou seja, no sentido espiritual, ele fala: olha, a comida mais importante, a bebida mais importante é a espiritual. Ou seja, é nos alimentarmos espiritualmente para nos livrarmos das tentações do mundo, né? E das tentações provocadas, inclusive, pela nossa própria cobiça, pela nossa própria eh, vontade, às vezes, de justificar o mal por uma tendência eh, insuperável, que a gente não pode resistir, etc. Assim como o maná no deserto era o pão do céu, a água da rocha era a dádiva de Cristo para saciar a sede do seu povo. Além desses aspectos físicos, o pão e a água também tinham significado espiritual, pois Jesus Cristo é o pão da vida, a água da vida. Por isso, somente nele que a nossa sede e fome espirituais podem ser verdadeiramente saciadas. São João 4, 7 a 15. Veio uma mulher Samaria tirar água e Jesus disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E ela fala: como você, sendo judeu, pede para mim, sabendo que eu sou samaritana? Porque eles não se davam. Por que você está fazendo isso, né? E aí ele fala: se você conhecer o dom de quem está dizendo para você, você me pediria, eu te daria água viva. Você pediria para mim. Você não tem nem como tirar água porque o poço é fundo. De onde você tem água viva? O senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e ele mesmo bebeu. E ele falou: qualquer que beber dessa água não tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu der, perdão. Qualquer que beber dessa água física tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, ou seja, terá uma fonte inesgotável de provimento espiritual, de alimento espiritual. E aí ela diz: dá-me dessa água, né, para que eu não mais tenha sede, é, para que eu tenha vida eterna, né? E aí Jesus fala: chama o seu marido para cá. E ela falou: não tenho marido. E ele falou: realmente você não tem. Teve 5, o que tem agora não é, né? Ela fala: vejo que tu és profeta, tu sabe das coisas, né? Nossos pais adoraram nesse monte. E aí vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. E Jesus falou: olha, vai ter uma hora que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ele está dizendo que não era mais para adorar nesses lugares? Não. Está falando de um momento em que poderia, inclusive, haver problemas de adoração e que eles tinham que manter o princípio de quê? De adorar em espírito e em verdade. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, ele fala nós, no sentido do povo judeu adora o que sabe, porque a salvação vem dos judeus. As escrituras vieram dos judeus. Vieram do povo de Israel, que foram mantidas pelos judeus, né? Mas vem a hora, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade, pois é assim que ele procura que adorem, né? Então, aqui, que verdades esses textos revelam? Bom, no caso da mulher samaritana, que
é preciso que nós resolvamos as diferenças para que consigamos nos manter espiritualmente, né? É necessário que nós priorizemos a vida espiritual, né? Então, basicamente, é isso que Jesus fala. E ele não está recriminando adoração em templos, nada disso. O que ele está dizendo é que em qualquer lugar em que nós estejamos, devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em João 6, 31 a 51. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse, pois, Jesus: na verdade, digo, Moisés não deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, é, aqui, obviamente, ele está falando do pão espiritual, né? Óbvio que Moisés deu o pão, que Deus deu o pão que parecia cair do céu, né? Foi providência divina, né? Mas quando ele fala o verdadeiro pão do céu, ele está falando, Moisés não deu o pão espiritual, né? Foi dado por Deus, e meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, né? Então ele fala, não foi Moisés, mas foi o Pai, é o Pai que dá o verdadeiro pão do céu, né? E obviamente, quando Moisés esteve ali, é óbvio que foi Moisés participou de tudo, né? Mas ele fala, Deus dá o verdadeiro pão do céu, né? Inclusive no sentido espiritual, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Que pão que dá vida ao mundo que ele está se referindo aqui? Está se referindo ao pão espiritual. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ele fala, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, assim como ele diz, não terá sede, né? Mas vós já disseste que já me vistes. Contudo, não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele fala: todo que o Pai permite que venha até mim, que eu consiga alcançar de alguma forma, de maneira nenhuma eu vou jogar fora. Todos que tiverem oportunidade, né, ele não lançará fora. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu vim para satisfazer a vontade do Pai. Que nenhum de todos aquele que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então veja, constantemente a Bíblia ela associa a vida eterna à ressurreição e não à pós-morte imediato, né? A vontade daquele que me enviou é que todo aquele que crê no Filho tenha vida eterna, que vê o Filho e crê nele. E eu ressuscitarei no último dia. Murmurava um judeu, porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu, né? Esse não é filho de José? Como é que ele fala que desceu do céu? E aí ele fala, não murmure, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, eu ressuscitarei no último dia, né? Ou seja, é claro que eles foram até ele e eles tiveram a oportunidade de mudar, mas eles não quiseram, né? Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto o Pai, visto como? Espiritualmente, né? Principalmente. E também no sentido de que estava vendo a ele e ele diz: quem me vê, vê o Pai, né? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Então ele falou: o verdadeiro pão do céu é o pão que satisfaz para a vida eterna. Não que o maná não fosse um pão dado por Deus, mas o maná era um pão para satisfação física, né? O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E por quê? Para quê? Para que as pessoas vivam para sempre. Então, basicamente, esses são os ensinos, ou seja, tudo aqui que nós vimos é o quê? Nossa vida deve focar principalmente e de forma muito constante o pão espiritual, a vida espiritual. Espero ter ajudado. Até o próximo estudo. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Venha estar conosco em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, graça e paz a todos. Maranata.